Doutor Ricardo, olha só o que aconteceu comigo. Isso aqui é aquela tomografia computadorizada que eu fiz, né, do abdômen superior, tá? Que é o Marcelo Divino Marins. Foi no dia 24 de setembro de 2 anos atrás. Foi feito isso. Há 2 anos, né? E aqui o senhor lembra que tem todas as informações e está escrito aqui, ó. Vesícula biliar, morfologicamente normal, né? Eu fui fazer um ultrassom a pedido da gastro, né, do abdômen total. E aí eu fiz lá no IME, tá aqui, ó, Marcelo Divino Marins, prontuário, né? É, aqui tá a descrição, né? Vesícula biliar na região do leito da vesícula biliar não se visualiza a imagem típica da vesícula, identificando-se imagens hiperecoides heterogêneas que determinam sombra. Acústica posterior, de avaliação tecnicamente limitada, suspeita para coleletíase. Isso aí é história para boi dormir. Por que eu quero comentar com câmera para mim? Depois do Covid, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Passei a ter muitos problemas, comecei a ter problemas de estomacais, digestão, diarreias e muito mal mesmo. Tanto que eu venho tentando emagrecer, fazer dieta, mas sempre não com muito êxito. E o que aconteceu? Eu vinha muito mal, sabe? Muito mal mesmo. Só que de há uns 2 meses atrás eu tive um sonho muito real. Que eu tava numa, num lugar que parecia um centro cirúrgico. Mas era diferente, ele era todo branco, tipo como se fosse de metal. E tinham alguns seres que eu não conseguia, é como se eu tivesse sonolento, mas eles estavam abrindo a minha barriga. Eles estavam abrindo a minha barriga. Isso tem um mês e meio, não chega a ter 2 meses não, é um mês e meio mais ou menos, ou 2 meses pode ser. E eles estavam abrindo a minha barriga. Eu vi direitinho, eu estava meio grogue, mas eu estava numa maca e eles estavam abrindo minha barriga e eles estavam tirando alguma coisa. Tanto que eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu falei para Fabiana, eu falei, eu passei por uma cirurgia agora, essa noite. Eu me vi numa maca ou numa mesa, eu não vi direito quem estava fazendo, eram vários, era tipo umas 6 pessoas ao meu redor, eu estava com a barriga aberta, só que eu estava assim, deitado, eu não estava com nenhum equipamento, pano em cima de mim, eu estava deitado e eu conseguia ver eles enfiando a mão dentro de mim. E aí eu apaguei, né? E aí teve esses problemas aí que eu tive que procurei a gastro, né? Por causa daquela diarreia persistente, eu fiquei com diarreia praticamente um mês de diarreia. Só que eu venho tendo casos de diarreia já, tipo assim, há uns 2 meses. É tipo assim, 3 dias de diarreia, um dia dá uma aliviada, depois vem 4 dias, dá 2 dias uma aliviada, e depois dá mais uns 4, 5 dias. Só que aí depois, doutor, veio aquela constante que eu até procurei, falei com o senhor, que ficou por, tipo assim, fiquei praticamente uns 20 dias, mas assim, constante, sem parar mesmo, né? Até fui pedir sugestão para o senhor. E aí eu procurei a gastro, que pediu a endoscopia e pediu a colonoscopia que eu fiz. Até mandei os resultados para o senhor, que não deu nada em ambos. E aí, só que eu fui fazer ultrassom, que ela pediu ultrassonografia, né? Até falei para ela, doutora, mas eu sou uma pessoa gorda, né? Tem como? Ela falou assim, olha, tem como olhar, sim, tem como olhar. Lá eles dão um jeito, né? Embora de uma certa forma vai ser um pouco mais difícil, conversa com o médico que vai fazer, né? Faz o que dá.
Falei, então tá bom. E aí eu fui marcar ultrassonografia, cheguei, conversei com o médico, o doutor, ele falou assim, não, olha, a gente dá um jeito, a gente vai ver os seus órgãos, né? E aí, a primeira coisa que ele perguntou, ele olhou, ele falou assim, olha, você já fez cirurgia para remoção da vesícula? Eu falei assim, não. Ele falou assim, como, você nunca fez cirurgia? Eu falei, não, senhor. Aí ele olhou, ele pegou, falou assim, mas não mostra vesícula, não tem vesícula aqui? Eu falei, não, nunca fiz, não. Ele ficou meio assim. Falei, tá, vamos seguir, né? Ele olhou o fígado, ele olhou, né, a vesícula, as vias biliares, o pâncreas, os grandes vasos, o baço, o rins, a bexiga, ele olhou tudo, né? Ele até colocou, por exemplo, né, a bexiga de capacidade normal, paredes finas, irregulares e conteúdo homogêneo, né? Ausência de líquido livre na cavidade abdominal, rins em posição anatômica, com dimensões e ecotexturas habituais, a satisfatória diferenciação corticomolecular, sistemas coletores normais, ausência de cálculo visível, né? Baço com textura ecográfica, contornos, morfologia e volume preservados, pâncreas e grandes vasos, de avaliação limitada devido à sobreposição gasosa de alças intestinais, porém sem alterações evidentes nas janelas acústicas disponíveis. As vias biliares, né, intra e extrahepáticas estão em calibre habitual, ele estava vendo tudo, né? E na vesícula ele deu, na região do leito da vesícula biliar não se visualiza a imagem típica da vesícula, identificando-se imagens hiperecoicas heterogêneas que determinam sombra acústica posterior de avaliação tecnicamente limitada, né? Até colocou suspeitas para colelitíase. Ele colocou, eu sei que colocou isso aí para tipo assim, para botar alguma desculpa. No fígado ele olhou, né, fígado com contornos, morfologia e dimensões preservadas, né? Apresenta aumento difuso na ecogenidade do parequimia, inferindo infiltrações da adipose. Isso eu tenho há muitos anos, né? Veia, porta de calibre normal e as veias suprahepáticas com distribuição anatômica. Ele viu tudo, né? Ele conseguiu ver tudo, mas ele não viu a vesícula. Ele mesmo me perguntou, o doutor André, e falou assim, olha, a primeira coisa que ele olhou, ele falou assim, você já fez cirurgia para retirada da vesícula? Eu peguei e falei assim, não, nunca aconteceu isso. Aí ele, engraçado, mas não tem vesícula aqui não tô vendo vesícula dentro de você, né? Aí ele colocou até isso daí, né? Até vou investigar isso, né? Eu vou investigar isso melhor. Tanto que depois, em conclusão, sinais de estateose hepática, isso eu sempre tive. Na região do leito da vesícula biliar não se visualiza a imagem típica da vesícula, identificando-se imagens hiperecoicas heterogêneas, né, que determinam sombra acústica posterior, que ele falou. Então não tem. E outra coisa que aconteceu muito, muito esquisito, né? As minhas diarreias passou, né? Voltei a treinar direitinho, não tive mais problemas. E há uns 3 dias atrás eu fui utilizar o banheiro, me deu uma dor de barriga grande, né? E eu fui no banheiro e fui evacuar, né? E não saiu fezes. Saiu mais ou menos umas 4 bolas pretas, idênticas à jabuticaba, que ficaram boiando, parecia bola de borracha. E eu olhei aquilo ali e eu fiquei olhando assim, falei, caramba, né? Que isso? E porque eu expeli para fora. E eu até peguei com a mão, era textura de borracha, apertei, quando eu apertei elas estourou. Elas estouraram igual como se fosse jabuticaba, dentro dessa um líquido preto. E aí eu fiquei por entender, eu falei, caramba, velho, não tinha cheiro de fezes, não tinha nada. E aí eu fiquei ligando todas essas coisas que vêm acontecendo comigo, né? Eles estão mexendo seriamente em mim. E depois do Covid eu nunca mais fui o mesmo. Não sei se eles tiraram algum câncer ou alguma enfermidade já que iria acontecer, mas mexeram. Depois eu vou até marcar um outro ultrassom em um outro lugar
para poder, né, verificar isso, né, ou até mesmo talvez aí uma tomografia, mas o médico mesmo do IME, né, do exame, ele mesmo disse, ele conseguiu ver os órgãos todos, a pâncreas, baços, rins, bexiga, fígado, mas a vesícula ele mesmo ficou assim, né, ele ficou por entender, né? Tipo, se eu tivesse falado para ele assim, ah, não, eu fiz cirurgia, falar, não, tá certo, não tem aqui não. Mas como eu disse que não, né, ele ficou por entender. Mas compartilhando com o senhor aí, né, que me acompanha, né, todos esses anos de canal, né, doutor Ricardo? E aí por aí o senhor percebe, né, a tomografia, que na época eu te mandei, te mostrei tudo que acontece comigo, eu mostro pro senhor. E a outra sonografia que eu fiz, né, que foi que dia? Deixa eu ver aqui. Foi no dia 19. 19, data de emissão, 19/9. 19/9. Um dia antes do meu aniversário. 19/9. E a tomografia eu fiz ela no dia 24/9 de 2021. Olha só como são as coisas.